Bom, para quem não me conhece, né? Estou aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Karine. Estou aí uns diazinhos afastados, muitas comemorações de antemão das crianças. Mas essa palestra a gente já apresentou no domingo e hoje fico muito feliz, muito grata de poder estar aqui com vocês e poder estar vendo essa questão que é da terapia de vidas passadas com todo mundo que vem na terça-feira. Então, vai ser mais um bate-papo, ok? Para vocês? Beleza. E eu botei essa figurinha aí engraçada, porque né, a gente, quando pensa espiritismo e reencarnação, quem nunca pensou nisso daí? Quando você mal superou seus traumas da vida passada, já encarnou de novo. Cara feia, já tô eu aqui de novo, fazendo besteira. Né? Mas é isso. Então vamos lá. Primeira coisa. Algumas definições. Quem saberia me dizer ou teria aí alguma dica do que é a TVP? TVP é Terapia de Vidas Passadas. Alguém gostaria de arriscar? Dizer o que significa, o que é para vocês, se alguém tem alguma experiência, já passou por isso, já ouviu falar? Não? Tá bom, vocês vão me deixar falando sozinha? Ninguém vai me ajudar aqui, não? Então tá certo, vamos lá. Bom, a terapia de vidas passadas é a terapia em que o paciente faz uma regressão. E não necessariamente no começo essa regressão vai ser realmente a vidas passadas, porque ela pode ser momentos do nosso passado na própria autobiografia atual. Tem muita coisa, às vezes, da nossa própria encarnação de hoje que a gente não lembra. Quem lembra aí do que fez quando tinha 1 ano, 2 anos de idade? Nem semana passada. Pois é, com a idade isso também acontece, né? Isso vai ficando mais frequente, a gente vai esquecendo cada vez mais. Acho que é proposital que a gente esquece as besteiras, né? Pois é. Mas também a gente pode estar lembrando nessa terapia de outros momentos que foram traumáticos e que a nossa mente faz a gente esquecer, porque é um sofrimento, né? E não é fácil passar por esse sofrimento. Então, muitas vezes, coisas que acontecem com a gente nesta encarnação, a gente esquece, deixa pra lá, a mente apaga. E às vezes é preciso a gente lembrar, justamente para a gente aprender com os nossos próprios erros. E, para além disso, como eu falei, na infância, muita coisa acontece que a gente não lembra. E durante o período de vida intrauterina, e aí sim, quando a gente não acha as questões que a gente precisa trabalhar dessa vida, a gente recorre à regressão. Bom, então só para contextualizar algumas questões. Quem que é espírita aqui, levanta a mão. Sem julgamento de valor, ninguém precisa ser. Para fazer terapia de vida passada, também não precisa ser espírita, não precisa acreditar em reencarnação e também não precisa acreditar em espírito. Basta só ter fé, ter confiança no terapeuta e no processo em que você vai passar por ele. Basta querer se engajar, se conectar com a sua própria verdade, com a sua própria vida. Esse é o princípio. Mas, para quem já é espírita e para quem não é também, que quer aprender, o que nos diz o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, sobre o que é o espírito? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material.
A gente vê essa sala aqui cheinha, cheinha de gente, encarnados e desencarnados. Todos eles estão aprendendo junto com a gente. E reencarnação, o que seria isso? Alguém me ajuda agora, gente? Por favor. Vamos lá. Processo de renascimento de vidas sucessivas. Você não vale, né? Mas tudo bem. Então, novamente, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, e o Evangelho, o que eles nos dizem? Define reencarnação como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Só o quê? O espírito, a alma e às vezes a memória. A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, mediante a nossa experiência, construindo o nosso próprio destino. Alguém tem alguma ideia, assim, de quantas vezes a gente aqui nesse planeta já reencarnou? Alguma ideia? 400, 100, 200. 3? Eu acho que o 3 já tem que ir para outro planeta. Esse daqui já avançou um pouquinho, pelo menos, né? Mas já foram muitas, muitas. Provavelmente muitas, todos nós já reencarnamos. E o que, por que e quando? Como que funciona a terapia? Eu vou chamar de terapia porque a terapia de vidas passadas, ela não é só a regressão. Tem gente que acha, eu quero voltar, eu quero ver se eu fui um príncipe, uma princesa, uma rainha Cleópatra, né? Todo mundo quer ser importante. Mas lembra que esse povo aí do passado fez é coisa ruim, né? Ó, lembrar disso não é fácil não, gente. Então, como é que funciona? Quando a gente fala em regressão ou terapia de vidas passadas, a gente tenta levar a atenção do paciente a um nível mais profundo da sua mente para acessar fatos do passado e conseguir, dessa forma, solucionar problemas, bloqueios e sofrimentos que vêm atormentar a gente aqui no presente. A terapia de vidas passadas, eu vou já mostrar para vocês, quando ela foi, né, inventada, criada, formatada com esse nome, dessa maneira, ela foi feita através de hipnose. A minha linha de estudo e de aprendizado não foi com hipnose, porque a hipnose, ela deixa o paciente fora da conduta do processo, porque ele não tem consciência do processo. Quem conduz o processo é somente o terapeuta. Então, a minha linha de trabalho com a terapia de vidas passadas se baseia em relaxamento profundo. Qual que é a diferença? O relaxamento profundo, ela deixa com que o paciente também conduza o processo, experimente, tenha memória do que ele está passando, do que ele está dizendo, do que ele está vivenciando, e ele pode interromper esse processo a qualquer momento, por qualquer motivo que o incomode demais, que seja muito difícil, que seja muito duro, ou qualquer outro. Então ninguém precisa ter medo de fazer terapia. A gente já tem várias obras importantes e conhecidas, publicadas sobre o assunto. As mais conhecidas foram publicadas pelo Brian Weiss, muitas vidas, muitos mestres, né? Vidas passadas. E o Brian Weiss, ele começou a fazer terapia numa paciente e que só com ele ela reviveu 86 vidas. 86 até
chegar à causa da síndrome de pânico que ela tinha e que ela não conseguia tratar de uma forma convencional, porque ela não achava causa para isso nessa vida. E aí, depois disso, ele começou a publicar essas obras. E aí, aqui a gente tem 2 obras em português também, que é da minha mentora, Célia Rezende, que se alguém tiver interesse de ler, eu só não vou contar para vocês qual é a minha história que está ali. Eu tenho, tem coisa minha ali. Mas a gente tem já várias publicações a respeito do assunto e quem quiser depois ler mais e entender um pouquinho mais, tem bastante coisa aí sobre o tema. Então, origem. Qual a origem da TVP? Por incrível que pareça, não fomos nós brasileiros que inventamos isso. Isso foi criado em 1967 pelo americano Morris Netterton, doutor em psicologia, que após repetidos sonhos repetidos, o mesmo sonho, que ele se viu numa embarcação naufragada, ele realizou uma sessão de regressão e conseguiu reviver nessa mesma vida o que acontecia com ele nos sonhos. E ele morreu nessa vida de afogamento. Então isso estava incomodando tanto ele que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí ele criou um método, que na época era com hipnose, para acessar essas memórias que todos nós temos. Todos nós, a gente usa muito pouquinho da nossa capacidade mental, dos nossos neurônios, mas está tudo guardado lá, no fundinho da nossa mente, no nosso inconsciente. E a terapia nada mais é do que buscar essa memória, que às vezes é difícil pra caramba, mas ela traz uma luz, traz uma paz de espírito pra gente e dá uma alavanca pra gente seguir em frente. Pô, agora eu já sei que eu fiz de errado, vamos lá, não vou fazer de novo. E a gente tem algumas passagens, né, no Evangelho que são famosas. Claro que outras religiões discutem e dizem que não, que é assim, que é assado, mas nós como espíritas acreditamos sim que Jesus já falava disso. E tem essa passagem famosa em Mateus 17, que diz: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio antes, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. João Batista foi a reencarnação de Elias, segundo nós espíritas acreditamos, porque cada um interpreta a Bíblia e o Evangelho à sua maneira, a maneira da religião ou como acredita. Mas se a gente olhar para o Evangelho à luz do Espiritismo, a gente consegue visualizar em várias passagenzinhas que Jesus já falava disso na época dele. Então, espiritualidade é fé, é ciência? O que a gente poderia falar? Ambos. É a fé raciocinada, a fé estudada, a fé que a gente aprende a entender. Eu sempre digo que eu estudei desde bem pequenininha em escola católica, mas eu era uma
peste na sala. As freiras me odiavam nas aulas de religião, porque eu perguntava, mas por quê? Mas por quê? Eu não estou entendendo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que isso acontece assim? E aí elas viravam, mas porque é um paradigma de fé. Eu falava, mas eu não quero paradigma, eu quero explicação. Elas me detestavam, tudo bem, eu tirava 10 em tudo, mas não estava satisfeita com aquele negócio. Até que eu comecei, né, veio para minha vida o espiritismo através da minha tia e comecei a ler, devorar os livros, ler. Eu falava, ai gente, agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo tudo, agora tudo faz sentido para mim. Por que as coisas acontecem dessa maneira, né? Por que tem tanta gente na Terra sofrendo que às vezes você olha e fala, essa pessoa não fez nada para que isso esteja acontecendo com ela, né? Um bebê que acaba de nascer e morre em poucas horas, o que esse bebê fez para merecer? Então, quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente começa a entender o porquê das coisas. E hoje em dia a gente já tem o espiritismo também como ciência. O espiritismo já é estudado, as religiões, a fé, ela já é estudada dentro das universidades. A gente já tem publicações científicas a respeito. Seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, a gente tem inúmeras publicações. Eu estou falando disso porque eu sou médica, eu sou me apresentando médica, eu tenho mestrado e eu passei 4 anos fazendo ciência, publicando. E é muito interessante que as pessoas, às vezes, me perguntam, nossa, mas você é médica? Você acredita nisso? Você é cientista? Você acredita nisso? Eu falo, sim, por que não? Vamos lá, você quer acreditar? Eu posso te ajudar. Sim, passei. E hoje em dia a gente já encontra um monte de publicação científica em revistas até super valorizadas que já começaram a explicar isso do ponto de vista da ciência. E aí a gente vai um pouquinho para a área prática. Todo mundo pode fazer terapia de vidas passadas? O que vocês acham? Quem acha que sim? Levanta a mão. Não. Nem todo mundo pode fazer. A gente, do mesmo jeito, agora eu estou falando com médica, tá? Do mesmo jeito que para qualquer outro tipo de terapia, a gente tem as indicações e as contraindicações. E às vezes, dentro da contraindicação, é só porque a pessoa ainda não está pronta para isso, não está preparada para isso. Mas quer dizer que ela pode começar? Às vezes pode, só que leva um tempinho a mais. Tem que trabalhar ainda bastante essa vida primeiro, realizar, entender tudo que está se passando aqui para conseguir chegar lá atrás no ponto onde precisa. Então a gente tem todas essas indicações de terapias de vidas passadas. Você precisa estar com um problema sério, com uma fobia, com um trauma para fazer terapia de vidas passadas? Quem acha que sim? Ah, e agora vocês vão ficar, não querem levantar não. Então quem acha que não? Ah, melhorou. Ok. A gente também tem a indicação de autoconhecimento, né? Mas para que a gente indique a terapia de vidas passadas para autoconhecimento, a pessoa já precisa ter seguido um certo caminho para conseguir enfrentar o que vem por aí, para trás. Não é fácil. E aí, como eu estava falando, assim como a gente tem indicações, a gente também tem contraindicações. Grávidas. Por que grávidas não podem fazer? Porque a gente tem um segundo espírito ali dentro. A gente não pode entrar em conflito com essas memórias daquele espírito que está ali para encarnar. Surdos, né? Eu não conheço ninguém que faça
Como é que chama, Milena? Em Libras. Não conheço. Se alguém conseguir fazer, bem, começaremos a poder atender os surdos também. Mas, enfim, o importante é, doenças mentais graves, a gente bota pessoas cardíacas porque é emoção, gente. É emoção. Reviver traumas, reviver sofrimento é emoção. Então, às vezes, a pessoa tem um problema sério, né? Não pode estar se emocionando assim demais. Então, tem que ter cuidado. Mas o trabalho do terapeuta, o terapeuta experiente, qualificado, ele vai saber identificar os casos em que vai poder, sim, fazer a terapia de regressão ou não. Então, precisa antes de uma avaliação, de uma conversa, para a gente saber se a pessoa tem condição de fazer ou não. E aí, eu queria acrescentar agora mais uma indicação da terapia de vidas passadas, que a gente, coincidentemente, não, coincidência não existe, só uma brincadeira, que a gente começou a fazer aqui no Luz Infinita, nestas obsessões, né? Nada como um obsessor para desencadear e para trazer coisas do nosso passado. A gente tem vários tipos de obsessões, né? A gente tem o obsessor do próprio encarnado, a gente tem obsessores dessa vida, a gente tem obsessores de outras vidas, e muitas vezes eles estão ali cutucando. Você fez isso, agora você vai me pagar. Então, a gente também pode usar isso dentro do centro espírita, dentro de um atendimento espírita. Aliás, independente de onde seja o tratamento, o terapeuta, ele tem que ter o apoio do plano espiritual, porque muita coisa pesada às vezes vem junto. E a gente precisa da ajuda do plano espiritual, a gente precisa de um apoio. Além da palavra, eu uso cromoterapia, eu uso aromaterapia, eu uso musicoterapia, tudo agregado. Tudo que a gente aprende, pode fazer em conjunto, a gente faz para ajudar o paciente a se ambientar e a se conectar com as suas questões. Isso se chama medicina integrativa, né? Porque o ser humano, ele não é só corpo, ele não é só espírito, ele não é só mente, ele é um todo. E para a gente acessar esse todo, a gente precisa ter esse conhecimento. E eu levei bastante tempo para chegar lá. Não vou dizer quanto, senão eu entrego minha idade. Mas bastante tempo. Então, só alguns mitos e verdades, e vocês vão me dizendo aí. O que vocês acham? Terapia de regressão utiliza hipnose? Essa eu já dei a dica. Pode. É um dos métodos, é o mais conhecido, é o mais usado. Há alguma chance de o paciente não voltar da regressão? Alguém já ouviu falar disso? Tipo, eu não vou fazer regressão porque senão eu vou ficar lá atrás. Não volto. Eu vou contar uma história para vocês. Que assim, na regressão a gente não volta só porque é ruim, não, gente. A gente vê muita coisa boa que a gente fez também. A gente passa por entrevidas, onde a gente faz o nosso treinamento para a gente reencarnar, onde a gente faz as nossas escolhas para estar voltando aqui. E é um momento tão tranquilizador, tão iluminado dessa nossa passagem, né? Porque a gente vai e volta, mas tem hora que a gente precisa dar uma descansadinha lá, recarregar as baterias, retreinar, não, agora vai dar tudo certo.
Vamos ver o que eu tenho que fazer agora. Então, esse momento, ele é tão bom que dá vontade de ficar. Eu acho que é por isso que as pessoas falam que tem medo de ficar por lá. Porque é muito bom esse tempo em que a gente passa no Entre Vidas. É um momento de aprendizado sublime. A terapia de regressão, finalzinho abre para perguntas, tá? Terapia de regressão pode ser dolorida? Também já dei essa dica. Pode ser muito dolorida. Mas, como já expliquei com um relaxamento profundo, a gente respeita muito o momento da pessoa, o momento em que ela tem condição de acessar aquela vida, aquele trauma, aquela vivência. E o paciente conduz esse momento. A gente, como terapeuta, a gente está ali para ajudar nessa condução. Mas, é claro, né? Se não fosse traumático, se não estivesse incomodando a gente agora, provavelmente não seria dor, né? Mas como nós espíritas dizemos, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então, muitas vezes a gente precisa reviver essa dor para trazer esse aprendizado. O paciente precisa acreditar em vidas passadas? Também já disse, não. Isso pode ser um filminho que passa na nossa cabeça, uma história, né? Um vídeo. Mas a gente aprende, às vezes, quando a gente vê um filme, a gente se emociona, a gente tira alguma coisa de bom daquilo. Também, né? Todo tipo de aprendizado, ele é válido e ele soma, ele acrescenta sempre. Então, você não precisa acreditar em vidas passadas, você não precisa acreditar em espírito, você não precisa acreditar em reencarnação. É só ter boa vontade de querer melhorar, de querer ser uma pessoa melhor, de querer resolver essas questõezinhas aqui que estão incomodando para poder dar um passinho a mais para frente. A terapia de vidas passadas é ligada a alguma religião? Também não, como eu disse, se você não precisa necessariamente acreditar em reencarnação, você não precisa estar necessariamente ligado a alguma religião. Mas é mais fácil quando a gente já é espírita, porque as coisas vêm mais fácil pra gente. Claro, tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos tempo para acessar essas vidas, tem gente que não consegue acessar. Tem gente que tenta e não consegue acessar. Mas o trabalho está sendo feito, vocês podem ter certeza, porque a espiritualidade está ali com a gente naquele momento. Então, a espiritualidade está ajudando nesse trabalho. E o mais incrível da terapia de vidas passadas é que quando a gente chama de nós, quando a gente identifica e acessa os momentos traumáticos, aquele momento traumático é um nó, é um novelo, que geralmente está embolado com um monte de gente. Muitas vezes as pessoas que voltam conosco nessa própria encarnação. E quando a gente acessa esse nó e a gente vai abrindo devagarzinho, vai desfazendo esse nó, a gente solta todos os pedacinhos. E cada pedacinho desse é cada um que estava envolvido com a gente naquela outra vida ou naquele momento traumático. Então, a terapia de vidas passadas, ela não funciona só para quem está passando pela terapia, ela funciona para todos os envolvidos. É inacreditável como a mudança traz para todo mundo, mesmo que o outro sequer saiba que você está fazendo a terapia. Mas você consegue reconhecer a mudança no outro também. Então, às vezes, a gente não consegue fazer terapia numa pessoa que está muito mal, mas a gente pode acessar essa pessoa através do marido, da esposa, do filho, de alguém que esteja bastante envolvido com aquela pessoa naquela situação. Esse é um dos recursos que a gente pode usar também. Mas é
libertador. Passar por esses momentos, rever, entender, né? O que você passou, por que você está nesse momento difícil agora, te liberta para seguir em frente, te liberta para dar um passo adiante, te liberta para resiliência, te liberta para você conseguir ser uma pessoa melhor. Que basicamente, sendo uma pessoa melhor, tudo vai junto, né? A caridade, o bem, o perdão, o amor, todos os tipos de amor. E basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês. Ok? Morri de curiosidade agora, quero saber. Não? Vou pedir para o Rodney vir fazer nossa vibração antes dos passos. Muito obrigada, Kaline, foi excelente. Sobe para a musiquinha. Onde está esse controle? Está aqui o controle. É. Que trabalho do Pai.